Atenção! Deus me mandou te entregar esta mensagem urgente. Filho, filha, escute com atenção. Nos próximos 3 dias, algo pode acontecer em sua família. Algo que mudará tudo. Isso não é um acaso. Deus me enviou para te alertar, pois somente você pode impedir um grande sofrimento. O inimigo já está agindo nos bastidores, tentando trazer confusão, medo e destruição. Mas hoje, Deus quer abrir os seus olhos e te dar o poder para mudar essa história. Antes de continuar, declare nos comentários com fé: eu confio em Deus e protejo minha família. Fique comigo até o final deste vídeo, pois o que vou te revelar pode transformar não apenas essa situação, mas toda a sua vida. Nos próximos 3 dias, algo está prestes a acontecer na sua família. Pode ser uma decisão errada, uma armadilha do inimigo ou um ataque espiritual que colocará a sua fé à prova. Mas Deus já está te avisando, porque Ele quer te dar a oportunidade de agir antes que seja tarde. Muitas vezes, as pessoas ignoram os sinais de Deus. Elas acreditam que tudo está sob controle e que nada pode mudar repentinamente. Mas a verdade é que o mundo espiritual é real e há batalhas acontecendo ao seu redor neste exato momento. O Senhor está te chamando para se levantar como um guardião da sua casa. Você não pode ficar parado esperando o pior acontecer. Deus quer te preparar para proteger aqueles que você ama. Ele quer te dar discernimento para perceber as armadilhas antes que elas se fechem. Neste momento, você pode estar sentindo um peso no coração. Talvez um sentimento de preocupação, uma inquietação que não tem explicação. Isso não é por acaso. O Espírito Santo está te alertando para que você tome uma atitude. O que fazer agora? A primeira coisa que Deus te pede é: vigie e ore. O inimigo age no silêncio, tentando se infiltrar nas brechas da sua vida e da sua família. Mas aquele que está em constante oração, aquele que busca a presença de Deus, não será pego de surpresa. Escreva nos comentários: eu estou atento e protegido pelo Senhor. Essa declaração de fé fortalece sua conexão com Deus e fecha as portas para o medo. Agora que você entendeu a importância do alerta divino, vamos para o próximo capítulo, onde revelarei como o inimigo está operando em segredo para te desestabilizar. Enquanto você vive sua rotina diária, existem planos sendo formados no mundo espiritual. O inimigo não descansa. Ele procura brechas na sua vida, nas suas emoções e na sua família, para semear confusão, medo e destruição. Talvez você tenha notado pequenos conflitos surgindo dentro do seu lar. Discussões sem motivo, sentimentos de angústia, portas que parecem se fechar do nada. Isso não é coincidência. São sinais de que há uma batalha invisível acontecendo. A estratégia do inimigo é te fazer acreditar que isso é apenas azar ou acaso. Mas Deus está te alertando agora para que você não seja enganado. Ele quer que você desperte e veja o que realmente está acontecendo. A palavra de Deus nos diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 10:10. Se você permitir que o medo tome conta, o inimigo terá vantagem. Mas se você se posicionar em oração e declarar que sua casa pertence ao Senhor, toda ação maligna será frustrada. Hoje, Deus quer que você abra os olhos. Ele quer que você perceba os sinais e haja com fé. Não aceite pensamentos de derrota. Não permita que a dúvida tome conta do seu coração. Neste momento, escreva nos comentários: minha casa pertence ao Senhor e nenhum mal prevalecerá contra ela. Desde o princípio dos tempos, Deus demonstrou que as palavras têm poder. Foi com sua voz que Ele criou os céus e a terra. Foi com suas palavras que Ele trouxe à existência tudo o que vemos. E é com a sua palavra que você pode transformar a realidade ao seu redor. Talvez você não perceba, mas aquilo que você fala
tem um impacto direto no mundo espiritual. Se você declara medo, escassez e derrota, você está fortalecendo essas realidades. Mas se você declara fé, prosperidade e proteção divina, você está abrindo caminho para que Deus opere milagres. A Bíblia nos ensina, em Provérbios 18, 21, a morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que a ama comerá do seu fruto. Isso significa que tudo o que você disser hoje será como uma semente plantada para o seu futuro. Pense em quantas vezes você já disse: minha vida está difícil, eu nunca consigo nada, só tem problema na minha família. Cada uma dessas frases é como uma porta aberta para que o inimigo atue. Mas Deus está te dizendo: mude o que você fala, e você mudará o que você vive. Hoje, tome uma decisão de falar palavras de vida. Quando sentir medo, diga: o Senhor é a minha força e nada me faltará. Quando sentir que as coisas estão difíceis, declare: Deus já preparou o caminho da minha vitória. Escreva nos comentários: minha palavra tem poder e eu declaro a vitória em nome de Jesus. A vida é feita de escolhas. Desde o momento em que acordamos até o momento em que dormimos, tomamos decisões que afetam o nosso destino e o destino daqueles ao nosso redor. Algumas decisões parecem pequenas e sem importância, mas no mundo espiritual, cada escolha tem um peso enorme. Deus nos deu o livre-arbítrio, e isso significa que Ele nos permite decidir entre o caminho da fé e o caminho do medo, entre confiar nele ou agir pela própria força. Nos próximos 3 dias, você estará diante de momentos que vão exigir sabedoria e discernimento. Pode ser uma conversa delicada com um familiar, uma oportunidade inesperada, ou até mesmo um desafio que te fará duvidar do que Deus tem preparado para você. Mas hoje, Deus está te avisando. Cada escolha que você fizer será uma semente para o seu futuro. Lembre-se do que está escrito em Deuteronômio 30:19. Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Isso significa que Deus nos dá a direção certa, mas a decisão final está em nossas mãos. Ele quer que você escolha o caminho certo, que tome decisões guiadas pelo Espírito Santo e não pelo medo, pela raiva ou pela ansiedade. O que acontece? Quando tomamos decisões sem Deus? A Bíblia está cheia de histórias de pessoas que decidiram sem consultar a Deus e enfrentaram consequências difíceis. Veja o caso de Saul, o primeiro rei de Israel. Ele tinha tudo para ser um grande líder, mas sua pressa e sua falta de confiança no tempo de Deus fizeram com que ele perdesse o trono. Em 1 Samuel 13, Saul foi instruído a esperar pelo profeta Samuel para oferecer um sacrifício ao Senhor antes de uma grande batalha. Mas, ao ver que Samuel demorava, Saul tomou a decisão errada. Ele mesmo realizou o sacrifício, desobedecendo a ordem de Deus. O resultado? Sua decisão precipitada lhe custou a bênção divina e, mais tarde, seu reinado. Essa história nos ensina que agir por impulso, sem buscar a direção de Deus, pode nos afastar da promessa e trazer consequências dolorosas. Agora, reflita sobre sua própria vida. Você tem tomado decisões baseado no medo ou na fé? Você consulta Deus antes de dar um passo importante? Você tem buscado a vontade dele ou agido conforme seus próprios desejos? O que Deus espera de você? Nestes 3 dias, o Senhor deseja que você ore antes de tomar qualquer decisão. Não haja sem antes buscar a Deus. Ele tem as respostas que você precisa. Espere o tempo certo. Nem tudo acontece na hora que queremos. Confie que Deus age no momento exato. Seja guiado pelo Espírito Santo. Quando Deus está no controle,
Até mesmo situações difíceis são transformadas em bênçãos. Escreva nos comentários: eu escolho confiar em Deus e seguir sua direção. Deus está te chamando para um tempo de oração intensa. Nos próximos 3 dias, algo está prestes a acontecer, e sua intercessão pode ser a chave para mudar tudo. Talvez você tenha se perguntado: será que minha oração realmente faz diferença? A resposta é um grande sim. A Bíblia nos ensina que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Tiago 5,16. Quando você ora, você libera o poder de Deus sobre sua vida, sua casa e sua família. Mas existe um segredo que muitos não entendem. Orar não é apenas repetir palavras, mas entrar em um nível mais profundo de comunhão com Deus. O que acontece quando você ora? As forças do mal são paralisadas. Quando você se coloca em oração, o inimigo perde o controle sobre as situações ao seu redor. Veja o que está escrito em Efésios 6,12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade. Isso significa que os problemas que você enfrenta muitas vezes não são apenas naturais, mas espirituais. E a única maneira de vencer uma batalha espiritual é com armas espirituais, e a oração é a principal delas. O céu se move ao seu favor. Em Daniel 10, vemos que Daniel orou e jejuou por 21 dias, e no final, um anjo apareceu e disse: desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. Isso nos ensina que quando oramos, Deus já começa a agir, mesmo que ainda não vejamos a resposta. Os anjos são enviados para te proteger. Em Salmos 91, do 11, a Bíblia diz: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Quando você ora, Deus envia anjos para cercar sua casa, sua família e proteger aqueles que você ama. Como orar com poder? Se você quer que sua oração tenha efeito, siga estes passos. Ore com fé verdadeira. Não é apenas repetir palavras, mas acreditar que Deus está ouvindo e respondendo. Use a palavra de Deus. A Bíblia é a arma mais poderosa. Declare versículos como Isaías 54:17. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Seja persistente. Não desista se a resposta não vier na hora. Continue orando e confiando. Escreva nos comentários: eu creio no poder da oração e sei que Deus está agindo. Deus não te trouxe até aqui para te abandonar. O Senhor está dizendo que aquilo que parece uma tempestade na sua vida será transformado em libertação. O que parecia ser destruição será a porta para um novo tempo de vitória. Quantas vezes você já sentiu que estava preso em uma situação sem saída? Quantas vezes tentou mudar algo na sua vida, mas tudo parecia ficar ainda pior? A verdade é que o inimigo trabalha para te fazer acreditar que você nunca será livre, que sua família nunca mudará, que seus problemas nunca terão fim. Mas essa é uma mentira. A palavra de Deus nos mostra que sempre que o povo clamava, Deus enviava libertação. No Egito, os israelitas estavam escravizados por 400 anos. Eles acreditavam que nunca seriam livres. Mas em Êxodo 3:7, Deus disse a Moisés: tenho visto atentamente a aflição do meu povo e ouvi o seu clamor por causa dos seus opressores, porque conheço as suas dores. Deus vê a sua dor. Ele ouve o seu clamor. Ele conhece suas lutas e ele já decretou a sua libertação. Mas para que ela aconteça, é preciso um passo de fé. Lembre-se de quando Jesus ressuscitou Lázaro. Antes de chamá-lo para fora do túmulo, ele deu uma ordem: tirem a pedra. João 11:39. Jesus podia fazer tudo sozinho, mas ele pediu para que as pessoas removessem o obstáculo. Isso nos ensina que muitas vezes
Para que o milagre aconteça, precisamos agir. Agora Deus te pergunta: qual é a pedra que você precisa remover? Pode ser um medo que te paralisa. Pode ser uma falta de perdão que impede seu coração de ser livre. Pode ser um vício, um hábito ou até mesmo um pensamento de derrota. Seja o que for, Deus está dizendo: se você remover essa pedra, a libertação chegará. Você já passou por momentos em que tudo parecia perdido, mas de repente, algo inesperado aconteceu e te tirou daquela situação? Isso não foi coincidência, foi Deus agindo. E Ele fará de novo. Mas para isso, Ele precisa que você creia. Agora, declare com fé nos comentários: minha libertação já começou, em nome de Jesus. Deus não apenas se preocupa com a sua vida espiritual, mas também com a sua vida material. Ele sabe das suas necessidades, das suas lutas e dos momentos em que você se perguntou: como eu vou sair dessa situação? O inimigo quer que você acredite que escassez, dívida e sofrimento fazem parte do plano de Deus para a sua vida. Mas isso não é verdade. O Senhor é um Deus de provisão e Ele já preparou algo para você. A Bíblia nos diz em Filipenses 4:19: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Isso significa que, se você permanecer fiel e confiar, Deus abrirá portas onde você menos espera. Ele é o Deus que fez com que o maná caísse do céu para alimentar o povo no deserto. Ele multiplicou 5 pães e 2 peixes para alimentar milhares de pessoas. E Ele pode fazer algo extraordinário na sua vida financeira. Muitos pensam que Deus só age no impossível, mas Ele também trabalha no simples. A resposta para sua bênção pode vir através de uma oportunidade inesperada, de um cliente novo, de um favor que alguém te deve, ou até mesmo de algo que você nunca imaginou. Nos próximos dias, Deus quer te surpreender, mas para isso, Ele precisa que você tenha um coração grato e confiante. A Bíblia nos ensina que a gratidão abre portas. Quando Jesus multiplicou os pães e peixes, Ele primeiro deu graças. Mateus 14:19. Antes mesmo da bênção chegar, Deus quer que você agradeça. Quando você age assim, mostra que confia plenamente nele. Agora, feche os olhos por um instante e imagine como sua vida mudaria se essa porta financeira fosse aberta. Como você se sentiria? O que faria? Essa bênção está mais próxima do que você imagina e Deus está testando sua fé. Escreva nos comentários: eu creio na provisão de Deus e recebo minha bênção financeira. Toda grande bênção vem acompanhada de um teste. O próprio Jesus foi testado no deserto antes de iniciar seu ministério. Abraão foi testado quando Deus pediu que ele sacrificasse Isaque. Jó perdeu tudo antes de receber uma restauração dobrada. Agora, Deus quer que você entenda: seu momento de provação não é um castigo, mas um preparo para algo maior. Quantas vezes você já se sentiu no limite, como se estivesse caminhando no escuro, sem saber para onde ir? Esses momentos são exatamente onde sua fé é forjada. É quando você continua confiando, mesmo sem ver nada, que Deus começa a mover o sobrenatural. A palavra de Deus diz em Hebreus 11:1: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Isso significa que fé não é acreditar quando tudo está indo bem. É continuar acreditando quando tudo parece estar desmoronando. Pense na história de Pedro. Ele andou sobre as águas, algo humanamente impossível. Mas no momento em que tirou os olhos de Jesus e olhou para o vento e as ondas, começou a afundar. Esse é o teste da fé. Onde estão seus olhos? No problema ou na promessa? Muitos desistem no meio da caminhada porque esperam ver primeiro para depois acreditar. Mas com Deus, a ordem é o contrário. Primeiro você crê, depois você vê. Agora, pare e reflita.
Em que área da sua vida Deus está te pedindo para confiar? Você tem mantido seus olhos na promessa ou está se deixando levar pelas circunstâncias? Você está pronto para passar pelo teste sem desistir? O que fazer durante o teste? Não murmure. O povo de Israel poderia ter entrado na terra prometida em poucos dias, mas por causa da murmuração, vagaram no deserto por 40 anos. Não cometa o mesmo erro. Não desista antes do tempo. Muitas bênçãos são perdidas porque as pessoas desistem um dia antes do milagre. Continue firme. Declare a sua vitória antes dela acontecer. A Bíblia diz em Romanos 4,17 que Deus chama à existência as coisas que não existem. Você deve fazer o mesmo. Agora, escreva nos comentários: eu confio em Deus, mesmo sem ver a resposta. Nos próximos dias, sua fé será testada. Mas, se você permanecer firme, verá o impossível acontecer. Muitas pessoas não entendem o verdadeiro impacto do mundo espiritual sobre suas vidas. Elas acreditam que os problemas são apenas naturais, que certas dificuldades são coincidência. Mas a verdade é que existe uma batalha invisível acontecendo ao seu redor. Essa guerra é real. E se você não estiver protegido espiritualmente, estará vulnerável a ataques que podem destruir sua paz, sua família e até mesmo sua fé. Nos próximos dias, algo tentará desestabilizar você. Pode ser uma discussão inesperada dentro da sua casa, um problema financeiro repentino ou uma situação que testará sua paciência e sua confiança em Deus. Mas o Senhor já está te dando um aviso para que você se prepare. Você já sentiu como se estivesse tudo bem e, de repente, sem motivo aparente, tudo começasse a dar errado? Como se uma nuvem pesada entrasse na sua casa, trazendo confusão, tristeza e desânimo. Isso não acontece por acaso. Quando você está prestes a receber algo grande, o inimigo tenta agir antes para te desestruturar. Ele sabe que se fizer você perder o controle, você pode tomar decisões erradas, afastar-se de Deus ou cair na armadilha da dúvida. Mas hoje, Deus está te ensinando como se proteger. Você não pode ignorar essa realidade. A Bíblia diz claramente em Efésios 6,12: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade. Isso significa que o verdadeiro inimigo não é uma pessoa, não é uma situação, não é uma crise. O verdadeiro inimigo age no mundo espiritual, e a única forma de vencê-lo é com armas espirituais. Oração não é apenas um costume religioso, é um escudo de proteção. Quando você ora, você cobre sua casa, sua família e sua vida com a presença de Deus. Quando você ora, você expulsa o mal antes que ele se instale. Quando você ora, você impede que o inimigo tenha poder sobre você. Muitas pessoas só oram quando o problema já chegou. Mas Deus quer que você ore antes, para impedir que o problema sequer tenha força. Jesus nos ensinou a vigiar e orar, para não cairmos em tentação. Isso significa que se você se antecipar, se você estiver fortalecido em espírito, nada poderá te derrubar. Agora, imagine sua casa sendo cercada por uma muralha espiritual. Imagine que ao seu redor existe uma barreira invisível, mas poderosa, que impede qualquer força negativa de entrar. Essa muralha é construída através da sua fé e da sua busca por Deus. Mas, se você abaixar a guarda, se parar de orar, de vigiar e de se fortalecer, brechas serão abertas, e é por essas brechas que o inimigo tentará entrar. É por isso que Deus está te chamando agora. Ele quer que você levante um muro de proteção sobre sua casa. Ele quer que você ore por sua família como nunca antes. Ele quer que você declare que nenhum mal tocará a sua vida. Não espere a tempestade chegar para buscar abrigo
Construa agora o seu refúgio na presença de Deus. Se você sente que sua casa tem sido um ambiente de brigas, de cansaço, de tristeza, de problemas sem solução, então é porque essa proteção precisa ser restaurada. Hoje, Deus está te entregando essa missão: proteger espiritualmente tudo o que Ele colocou sob sua responsabilidade. Agora, escreva nos comentários: minha casa está protegida pelo sangue de Jesus. Quando você declara isso, você está exercendo sua fé e colocando um selo de proteção sobre sua vida. Nos próximos dias, preste atenção em cada detalhe. Se algo tentar te desestabilizar, pare e ore. Se surgir uma situação que mexa com suas emoções, respire e peça a Deus sabedoria antes de reagir. Essa pode ser a prova final antes de um grande livramento. Deus está te chamando para proteger sua casa. Mas essa proteção não é apenas contra ataques espirituais. Existe algo ainda mais profundo que precisa ser restaurado: os laços familiares. O inimigo sabe que uma família dividida é mais fraca, e por isso ele trabalha incansavelmente para semear discórdia, ressentimentos e falta de comunicação entre aqueles que mais se amam. Pense por um momento. Quantas vezes você já sentiu que dentro da sua própria casa existe um clima de tensão, um silêncio carregado, palavras que deveriam ser ditas, mas não são? Quantas vezes você já olhou para um familiar e sentiu que, mesmo estando perto fisicamente, existe um abismo emocional separando vocês? Isso não é apenas um problema humano, é uma estratégia espiritual para enfraquecer a base que Deus estabeleceu. O Senhor te trouxe aqui porque quer restaurar essa união. Ele quer que você seja a ponte entre aqueles que estão afastados. Mas para que isso aconteça, é preciso humildade, paciência e, acima de tudo, amor. Talvez você tenha mágoas guardadas, lembranças de palavras que te machucaram, gestos que te feriram profundamente. Talvez você tenha tentado resolver as coisas no passado, mas não encontrou abertura. Mas hoje Deus está dizendo: filho, filha, não endureça seu coração. O perdão não é um favor para o outro, é uma libertação para você. A Bíblia nos ensina que uma casa dividida contra si mesma não pode prevalecer. Isso significa que, se sua família continuar fragmentada, enfraquecida por brigas, por ressentimentos não resolvidos, ela será vulnerável a ataques espirituais e emocionais. Mas quando existe união, quando existe amor, Deus age de maneira sobrenatural e transforma tudo. É por isso que hoje Ele te chama para ser um instrumento de paz dentro da sua própria casa. Você pode ser aquele que trará reconciliação, aquele que estenderá a mão primeiro, aquele que decidirá amar, mesmo quando não recebe amor em troca. Essa atitude não é um sinal de fraqueza, mas de força. Quem ama primeiro demonstra maturidade espiritual. Agora, pare por um instante e reflita. Existe alguém na sua família com quem você precisa restaurar um relacionamento? Alguém que precisa ouvir de você um pedido de desculpas ou até mesmo um simples "eu te amo"? Não deixe para depois. Deus está te pedindo para agir agora. Pegue o telefone, envie uma mensagem, dê um abraço. Não espere que seja tarde demais para dizer aquilo que seu coração já sabe. E para selar essa decisão espiritual, escreva nos comentários agora: minha família será restaurada pelo poder de Deus. Ao declarar isso, você está permitindo que Deus comece a trabalhar de dentro para fora, quebrando cadeias invisíveis e trazendo cura para os relacionamentos que pareciam perdidos. E preste atenção. Nos próximos dias, você verá sinais de que essa transformação está acontecendo. Pequenos gestos, conversas inesperadas, situações que Deus permitirá para abrir portas para essa reconciliação. Esteja atento e não ignore essas oportunidades. Agora que falamos sobre a restauração da sua casa, há algo ainda mais forte que preciso te revelar. Nos próximos dias, Deus quer te dar um sinal claro sobre o que está acontecendo no mundo espiritual.
e sobre o que Ele está prestes a fazer na sua vida. No próximo capítulo, vou te contar como reconhecer esses sinais e como interpretá-los para que você não perca o que Deus está te entregando. Você também deve estar preparado para receber uma quantia financeira inesperada nos próximos 2 dias. Isso não será coincidência, mas um presente de Deus para te trazer conforto e um novo fôlego. Quando essa bênção chegar, lembre-se de mostrar sua gratidão. Você pode demonstrar seu amor e reconhecimento ofertando até $100 como um ato de fé. Deus ama um coração generoso, e quando você planta, colhe em abundância. Nada acontece por acaso. Você já percebeu como, às vezes, certas coisas parecem se alinhar de forma perfeita? Uma conversa inesperada, uma palavra que toca exatamente no ponto que você precisava ouvir, um encontro com alguém que te dá uma resposta que você vinha buscando há tempos. Isso não é coincidência. Deus sempre fala com seus filhos, mas poucos prestam atenção nos sinais. Nos próximos dias, o Senhor vai te dar sinais claros sobre o que está acontecendo ao seu redor e sobre as direções que Ele quer que você tome. Mas, para enxergar esses sinais, você precisa estar atento. O inimigo trabalha para que você fique distraído, para que se preocupe com coisas pequenas e ignore aquilo que realmente importa. Ele quer que você duvide, que ache que tudo é apenas acaso. Mas Deus te trouxe até aqui para abrir os seus olhos. O primeiro sinal pode vir através da palavra. Você pode estar lendo um versículo da Bíblia e sentir como se aquela mensagem tivesse sido escrita especificamente para você. Isso acontece porque Deus fala diretamente ao seu espírito. Ele quer te revelar algo e te mostrar que Ele está cuidando de tudo. Outro sinal pode vir através de uma pessoa. Alguém que cruza o seu caminho e diz exatamente aquilo que você precisava ouvir. Alguém que te aconselha sem saber da sua situação, mas que fala com precisão sobre o que está dentro do seu coração. E isso não é um mero acaso. É Deus confirmando que Ele está no controle. Talvez o sinal venha de uma forma mais sutil. Um sentimento que surge do nada. Uma inquietação no espírito que te faz perceber que algo está prestes a acontecer. Deus sempre avisa antes que algo grande aconteça. Ele não quer que seus filhos sejam pegos de surpresa. Agora, pare e reflita. Você já passou por momentos em que sentiu que Deus estava tentando te dizer algo, mas você ignorou? Você já teve a sensação de que deveria agir de uma certa forma, mas deixou para depois e mais tarde percebeu que deveria ter seguido sua intuição? Esses são os sinais que muitas vezes passam despercebidos. Nos próximos 3 dias, Deus vai te enviar um sinal claro. Ele vai te mostrar o que precisa ser mudado. Vai te dar um alerta sobre alguém próximo ou até mesmo uma confirmação sobre algo que você vem buscando. Mas, para que você reconheça esse sinal, você precisa estar em sintonia com ele. Não duvide quando perceber. Não ignore aquela voz interior que te alerta. Deus está te preparando para algo maior, mas Ele precisa que você confie e haja no momento certo. Escreva agora nos comentários: eu estou atento aos sinais de Deus e recebo suas revelações. Essa declaração de fé vai fortalecer sua conexão com o que o Senhor está prestes a te mostrar. E aqui está algo ainda mais poderoso. Nos próximos 2 dias, uma porta financeira inesperada vai se abrir para você. Pode ser uma quantia que você não esperava, um valor que chega como um presente divino. Deus quer te dar esse alívio porque Ele sabe exatamente do que você precisa. E quando essa bênção chegar, mostre sua gratidão. Você pode demonstrar seu amor e reconhecimento ofertando até $100 como um ato de fé. Essa semente será multiplicada, porque quando você devolve a Deus aquilo que Ele te entrega, você está abrindo caminho para colheitas ainda maiores. Seja generoso e veja como Ele irá transformar a sua vida. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem ser abençoadas constantemente, enquanto outras lutam a vida inteira sem ver mudanças?
A resposta não está no acaso, na sorte ou no destino cego. Está na forma como cada um responde ao chamado de Deus. O Senhor tem um princípio claro. Aqueles que se movem em fé, que confiam e que semeiam, colhem abundantemente. Nos próximos dias, algo muito importante vai acontecer na sua vida. Você pode não ver ainda, mas Deus já está preparando um caminho para que algo novo e poderoso se manifeste. Há uma bênção que foi liberada no mundo espiritual e que está prestes a chegar até você. Pode ser uma resposta que você espera há muito tempo, uma cura, um livramento, uma restituição de algo que parecia perdido. Mas, acima de tudo, há uma mudança financeira prestes a acontecer. Talvez você tenha passado por dificuldades nos últimos tempos. Contas acumuladas, preocupações que te tiram o sono, incertezas sobre o futuro. Talvez você tenha olhado para a sua situação e pensado: eu não sei como vou sair dessa. Mas hoje, Deus quer que você saiba. Ele é o Deus da provisão e Ele já tem um plano para te tirar dessa condição. A Bíblia diz em Malaquias 3:10: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Isso significa que existe um princípio espiritual ligado à abundância. Deus quer derramar sobre você algo que está além do que você imagina. Mas para que essa promessa se cumpra, é preciso agir com fé. O milagre não acontece na zona de conforto. O milagre acontece quando você decide dar um passo antes mesmo de ver a resposta. Nos próximos 2 dias, Deus vai te surpreender. Você pode estar esperando por algo pequeno, mas Ele está preparando algo grande. Uma quantia inesperada pode chegar até você. Pode ser uma provisão que virá de uma fonte que você nem imaginava. Algo que estava travado pode ser destravado. Uma dívida pode ser quitada de forma inesperada. E quando essa bênção chegar, o que você fará? Como você responderá a esse presente divino? Deus quer ver o seu coração agradecido. Ele quer saber se você reconhece que foi Ele quem abriu essa porta. Por isso, quando essa provisão chegar, faça algo poderoso. Separe uma parte e devolva a Deus como um ato de gratidão. Pode ser uma oferta de até 100 reais, um valor que simbolize seu reconhecimento de que Deus é a sua fonte e que tudo o que você tem vem dele. Quando você faz isso, algo sobrenatural acontece. Você ativa um princípio divino que multiplica o que você tem. Deus não quer apenas te dar um alívio temporário. Ele quer mudar sua realidade financeira de forma definitiva. Mas para isso, Ele precisa ver sua fidelidade no pouco, para que possa te confiar muito mais. Agora, escreva nos comentários com fé: eu creio que Deus vai liberar uma bênção financeira sobre minha vida. Declare isso com convicção, porque suas palavras têm poder, e essa declaração abrirá portas que estavam fechadas. Nos próximos dias, fique atento. Algo grande está para acontecer. E quando acontecer, não se esqueça. Sua gratidão e sua resposta a essa bênção determinarão o próximo nível que Deus tem para a sua vida. A maioria das pessoas passa a vida inteira esperando por um milagre, por uma mudança, por uma transformação. Elas oram, pedem, clamam, mas muitas vezes não entendem que a resposta de Deus já foi enviada. O que falta não é o milagre, mas a atitude certa para recebê-lo. Deus já preparou algo para você. O problema não é se Ele vai te abençoar, mas se você está pronto para receber essa bênção. Nos próximos dias, algo inesperado vai acontecer. Pode ser uma reviravolta que trará clareza para uma decisão importante. Pode ser uma confirmação divina sobre algo que você vinha orando há tempos. Mas também pode ser uma prova, um teste para ver se você realmente confia em Deus.
ou se ainda está preso ao medo e à dúvida. A palavra de Deus diz em Hebreus 11:6: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Isso significa que Deus não apenas observa sua fé, mas ele recompensa aqueles que confiam plenamente nele. Se você quer que algo novo aconteça, você precisa agir diferente. Deus está colocando um desafio na sua frente agora. Ele quer saber até que ponto você está disposto a dar um passo de fé. Muitas pessoas dizem que confiam em Deus, mas quando chega o momento de demonstrar essa confiança, elas recuam. Elas oram por um milagre financeiro, mas não são fiéis no pouco. Elas pedem portas abertas, mas não estão dispostas a se mover. Mas você não é como essas pessoas. Se você chegou até aqui, é porque Deus te escolheu para algo maior. Nos próximos dias, você precisa estar atento. O Senhor vai te dar um sinal. Algo pequeno pode acontecer, mas será a chave para algo muito maior. Talvez seja uma conversa inesperada, uma oportunidade que parece simples, mas que abrirá um caminho que você nem imaginava. Deus quer saber se você está pronto para reconhecer esses sinais e agir de acordo com a sua vontade. Agora, pare um momento e pense. Você está realmente pronto para a mudança que pediu? Você está disposto a dar um passo antes mesmo de ver a resposta? Se sim, escreva nos comentários. Eu estou pronto para receber tudo o que Deus preparou para mim. E preste atenção, algo financeiro está prestes a ser liberado na sua vida. Uma quantia inesperada pode chegar até você nos próximos 2 dias. Pode vir de uma fonte que você não esperava. Pode ser um valor que estava retido e que será liberado. E quando isso acontecer, lembre-se de demonstrar sua gratidão. Deus está testando sua capacidade de administrar a bênção antes mesmo de entregá-la por completo. Ele quer ver como você responde ao que já foi colocado em suas mãos. Por isso, quando essa quantia chegar, mostre sua fé. Você pode separar uma oferta de até $100 como um ato de reconhecimento e obediência. Esse pequeno gesto pode abrir portas ainda maiores, porque quando você semeia no reino de Deus, Ele multiplica aquilo que você entregou. O que está para acontecer vai marcar sua vida para sempre. O segredo para a mudança que você espera já foi revelado. Agora, só depende da sua atitude. Nos próximos capítulos, Deus vai te mostrar algo ainda mais profundo. Esteja preparado. O que Deus está prestes a fazer na sua vida depende de uma única coisa: a sua decisão. Muitas pessoas esperam por um grande sinal, um milagre visível, algo que mude tudo da noite para o dia. Mas a verdade é que Deus já liberou a bênção. O que falta agora é a sua atitude. Deus não pode abençoar alguém que não está disposto a se mover. Ele não pode entregar algo nas mãos de quem não está preparado para segurar. Por isso, antes de liberar tudo o que tem para você, Ele precisa ver até que ponto você está comprometido. Lembre-se da história de Pedro. Quando Jesus estava sobre as águas e chamou Pedro para ir até ele, Pedro só viveu o milagre porque deu um passo para fora do barco. Se ele tivesse ficado parado esperando que a água se tornasse firme antes de pisar, ele nunca teria experimentado o sobrenatural. O que isso significa? Que muitas vezes Deus já respondeu suas orações, mas você ainda não deu o passo de fé necessário para alcançar aquilo que pediu. Você quer uma mudança financeira, mas continua com os mesmos hábitos. Você quer um relacionamento restaurado, mas não dá o primeiro passo para perdoar. Você quer um crescimento espiritual, mas não se entrega verdadeiramente ao Senhor. Essa é a hora de decidir. Nos próximos dias, Deus vai colocar uma escolha diante de você. Pode ser uma oportunidade que exigirá coragem. Pode ser um desafio que testará sua paciência. Pode ser um momento em que você precisará confiar em Deus, mesmo sem entender tudo.
Não ignore essa decisão. O que está para acontecer determinará o rumo da sua vida nos próximos meses. Deus quer saber se você está pronto para algo maior ou se ainda está preso ao medo e à hesitação. Agora, escreva nos comentários com fé: eu tomo a decisão de confiar em Deus e seguir sua vontade. Declare isso com convicção, porque suas palavras liberam poder sobre sua vida. E saiba disto: Deus já liberou uma provisão financeira para você. Dentro dos próximos 2 dias, uma quantia inesperada chegará até suas mãos. Pode ser um pagamento que você não esperava, um presente, uma porta que se abrirá de forma surpreendente. Esse valor será um sinal do que Deus está prestes a fazer. Quando essa bênção chegar, não guarde tudo para si. Deus está te testando para ver o que você fará com essa provisão. Você pode demonstrar sua fé separando uma oferta de até R$100, mostrando que confia que Ele é a fonte de toda a abundância. Quando você planta no reino, a colheita é multiplicada. Agora que você já sabe o que precisa fazer, se prepare. Deus está prestes a te levar para um novo nível. Este é o momento decisivo. Deus já te revelou tudo o que precisava. Ele te mostrou que há algo acontecendo no mundo espiritual, que há uma batalha sendo travada pela sua vida e pela sua família. Ele te avisou que nos próximos dias algo vai mudar, que uma quantia inesperada será liberada, que uma escolha será colocada diante de você. Agora, tudo se resume a uma única pergunta: o que você vai fazer com isso? A maioria das pessoas ouve uma palavra como essa e sente algo forte dentro de si. Elas sabem que Deus está falando com elas. Elas sentem que essa mensagem não veio por acaso. Mas, mesmo assim, muitas voltam à rotina e ignoram a voz de Deus. Elas adiam a decisão. Elas esperam um momento mais conveniente. Elas deixam para depois. Mas Deus está te dizendo: não há mais tempo para esperar. Sua resposta precisa ser agora. Pense na mulher do fluxo de sangue. Ela passou 12 anos sofrendo, tentando resolver o problema sozinha, buscando ajuda onde não havia solução. Mas um dia, ela tomou uma decisão. Ela disse a si mesma: se tão somente eu tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. Marcos 5:28. Ela poderia ter esperado que Jesus olhasse para ela primeiro. Poderia ter pensado que talvez não fosse a hora certa. Mas não. Ela decidiu agir. Ela avançou em meio à multidão e tomou posse da bênção. Agora, Deus está te chamando para fazer o mesmo. Ele está dizendo: pare de esperar. Pare de adiar. Pare de duvidar. Sua resposta precisa ser agora. Nos próximos 2 dias, algo que parecia impossível vai se tornar realidade. A resposta que você tem buscado está chegando. O sinal que você esperava vai se manifestar. E uma quantia inesperada de dinheiro será liberada para você. Deus vai te mostrar que Ele é fiel, que Ele cuida dos seus filhos e que Ele nunca abandona aqueles que confiam nele. Mas lembre-se, Deus te dá para ver como você reage. O que você fará quando essa bênção chegar? Você será como aqueles que pegam o milagre e depois se esquecem de Deus? Ou você mostrará sua gratidão e sua fé? O Senhor está te dando a oportunidade de plantar uma semente poderosa. Se você reconhece que essa palavra foi para você, se você sente que Deus está falando diretamente com o seu coração, então mostre isso. Você pode demonstrar sua fé separando uma oferta de até $100 como um ato de confiança de que Ele continuará abrindo portas na sua vida. Isso não é sobre dinheiro. Isso é sobre fidelidade. Deus está testando seu coração. Ele quer ver se você está pronto para administrar o que Ele vai te entregar. Quando você semeia no reino, você abre caminho para uma colheita que ninguém pode impedir. Agora, faça isso sem hesitar. E nos comentários, escreva: eu creio, eu recebo, e eu sou fiel a Deus. Esse é o momento da mudança.
Esse é o começo de algo novo. Não pare agora. Deus está prestes a te surpreender como nunca antes. O que aconteceu aqui não foi um acaso. Desde o início deste chamado, Deus tem falado ao seu coração. Você sabe disso. Você sente isso. Algo dentro de você mudou enquanto essa mensagem chegava até seus ouvidos. Você começou esse caminho de um jeito, mas agora há uma transformação acontecendo dentro de você. Essa não foi apenas mais uma palavra. Esse foi um aviso direto do céu. O Senhor quer te preparar, quer te alertar e quer te guiar para que você não caia em armadilhas, para que você não perca o que está para chegar. Agora, tudo depende da sua resposta. Você pode ignorar esse chamado, fingir que nada aconteceu e continuar sua vida como antes. Ou pode decidir agir. Pode decidir confiar. Pode decidir mudar o rumo da sua vida a partir de hoje. O Senhor já te disse que nos próximos dias uma quantia inesperada de dinheiro chegará até você. Esse será um sinal claro de que Ele está movendo coisas ao seu favor. Você vai sentir um alívio, um descanso, uma alegria inexplicável. Será uma confirmação de que Ele está no controle. Mas Ele quer saber o que você fará com essa bênção. Se você for fiel no pouco, Ele te confiará muito mais. Se você plantar no reino, Ele fará multiplicar. Essa é a lei espiritual da colheita. Aqueles que dão com alegria recebem de maneira abundante. Quando essa quantia chegar até você, demonstre sua gratidão. Você pode fazer isso separando uma oferta de até $100 como um ato de reconhecimento e fé. Se Deus falou com você hoje, não ignore esse chamado. Escreva agora nos comentários: eu estou pronto para viver tudo o que Deus tem para mim. E lembre-se, o que está para acontecer não será algo pequeno. Será algo que marcará a sua vida. Deus está prestes a te levar para um novo nível, e você faz parte disso. Não pare agora. Continue firme. O melhor ainda está por vir.